Ora, boas tardes. Em nome da 8ª Comissão, dou-vos as boas-vindas. Vamos aproveitar o tempo que nos resta. Já temos aqui alguns minutos de atraso para começarmos então aqui a nossa audiência. Sou da senhora a doutora Maria do Carmo, António Emiliano, Vasco Samora. Não, António Emiliano não veio. Estava agora aqui a ver. E, portanto, temos aqui uma grelha que inicialmente tem 10 minutos, e depois eu passaria a palavra aos senhores deputados e voltaríamos, portanto, novamente ao grupo. O senhor deputado do Partido Comunista Português tinha uma outra tarefa a realizar, entretanto, ia pedir a um colega para ele aparecer daqui a pouco e não conseguimos contatar o senhor deputado Luís Fazenda, mas pronto, não vamos estar a demorar mais e damos a palavra. Se posso começar, muito boas tardes. Queria saudar os membros desta comissão, tirar o som ao meu telefone e agradecer esta oportunidade de reiterar o que de há muito tempo tem vindo a ser dito, não apenas por nós, mas por muitas outras pessoas, no tocante aos malefícios do acordo ortográfico. Penso que a questão jurídica não tem grandes problemas, não é absolutamente insustentável que esse acordo se encontre em vigor, insustentável no plano do direito internacional e no plano do direito constitucional português. Ele não foi ratificado por todos os Estados que o subscreveram e tampouco foi ratificado o chamado segundo protocolo ratificativo, segundo protocolo modificativo, que recorreu ao expediente de considerar que bastava a ratificação por 3 dos Estados subscritores para que entrasse em vigor. As objeções que são de colocar em relação ao documento inicial, por falta de ratificação, são exatamente as mesmas que se podem transportar para o plano desse segundo documento. Trata-se, de resto, de um acordo internacional que esteve, desde 1990, completamente inativo, porque nenhum dos países subscritores curou de o aplicar. E trata-se também de um documento internacional que é de aplicação impossível, porque falece um dos pressupostos essenciais que nele são previstos, e que é a questão da existência de um vocabulário ortográfico comum elaborado com a participação dos então 7 países subscritores. Hoje, se considerarmos Timor-Leste, teremos 8 países. Na resolução do Conselho de Ministros de 2008, pratica-se uma grave falsificação dos factos, porque se dá como correspondente a esse vocabulário, a esse pressuposto, a existência de um vocabulário organizado pelo ILTEC, um instituto universitário português que não tem, evidentemente, a capacidade nem a legitimidade de se substituir a 7 entidades representativas de outros tantos países subscritores. Isto para situar muito rapidamente a questão jurídica do acordo. Mas depois, passando à questão fáctica, temos o problema de que um instrumento que visava unificar a grafia da língua portuguesa acaba por redundar na maneira como está a ser aplicado, de maneira absolutamente arbitrária como está a ser aplicado, numa desmultiplicação em 3 grafias. Porque a grafia adotada no Brasil não corresponde à grafia adotada em Portugal, nem sequer por aquilo que se entende corresponder a uma aplicação do chamado acordo ortográfico, e porque a grafia adotada em países como Angola e Moçambique, que nunca ratificaram o acordo ortográfico, mantém as características da anterior grafia portuguesa, que é, a meu ver, a nosso ver, a única que se encontra em vigor. Esta questão é extremamente problemática, nomeadamente numa altura em que o Brasil resolveu adiar a aplicação do acordo. Não podemos ver num plano estritamente formal aquilo que foi decidido pela Presidente Dilma Rousseff. Temos que considerar o que se passou, os antecedentes dessa decisão. E se tivéssemos, quem tenha acompanhado, como foi o nosso caso, os antecedentes dessa decisão, veria que tanto do lado de professores como do lado de políticos houve um movimento de grande protesto em relação à aplicação do acordo ortográfico, exigindo que se procedesse à sua revisão. De resto, isso não é grande novidade, porque há poucos meses, numa reunião da CPLP que teve lugar em Luanda, e em que participou também o Ministro da Educação de Portugal, se chegou a um consenso quanto à necessidade do acordo ser revisto.
O que significa que a aplicação que neste momento está a ser feita em muitas escolas portuguesas e outras instituições e entidades públicas em Portugal, do chamado acordo ortográfico, é mais uma violência e uma arbitrariedade, porque isso não vai corresponder a nada, a não ser uma coisa destinada a ser alterada, destinada a ser suspensa, destinada a não ser aplicada. Certamente que as confusões que está a dar lugar essa aplicação, a questão das chamadas facultatividades, que introduz uma regra de arbítrio, ou de arbitrariedade, que é contrária à noção de ortografia, escrita correta, as confusões que dá lugar na escola, as lesões que provoca na pronúncia da língua, como já se vê hoje, pessoas dizerem recessão, intercessão, precessão, coisas desse género, mostram que esta situação é absolutamente insustentável. E quanto mais tarde ela for resolvida, e vai ter de ser resolvida porque o Brasil vai modificar este acordo, não tenhamos dúvidas a esse respeito, quanto mais tarde for resolvida, mais cara sai ao nosso país. Era isto em termos muito rápidos que eu gostaria de dizer, embora certamente a doutora Maria do Carmo tenha, na sua experiência de professora português, testemunhos muito mais eloquentes que o meu a dar nesse aspecto. Muito obrigado. Passo então a palavra à doutora Maria do Carmo. Fazem a opção. Disponha. Sobretudo, eu já vim aqui à Comissão de Educação por 2 vezes por causa do acordo ortográfico, porque acho que me impressiona muito o facto de estarmos a funcionar com as pessoas como se elas não tivessem cabeça ou se fossem umas tontas, neste caso os professores. Porque eu lembro-me que em 2001 o Ministério da Educação enviou-nos os programas de português para nós criticarmos e avaliarmos, e numa nota prévia dizia que as nossas críticas não deviam colidir com os objetivos e as metodologias apresentadas, o que significava que, por muito que nós criticássemos, aquilo já estava decidido que seria assim, e o que é certo é que ainda se mantém. E o que eu gostaria muito é que este grupo realmente estivesse aqui para nos ouvir, mas não para nos entreter como se fôssemos crianças. Vêm aqui, dizem umas coisinhas e depois vão para casa. E eu não, por acaso já estou um pouco cansada disto, desde 2001 que assisto a esse discurso. E quero acreditar, e por isso estamos aqui todos, porque acreditamos no trabalho correto que os deputados querem fazer. Além de que também, lendo as atas dos deputados relativamente ao acordo, nós ficamos, mas são estes senhores que nos representam, estes senhores que falam assim em relação à língua e em relação a este acordo. Eu tenho tudo isso documentado, aliás, enviei para cá, como o facto até de nos chamarem velhos do Restelo, quer dizer, desconhecendo tudo sobre Luís de Camões, e sobretudo vendo nesta leveza de espírito. Quem é contra é velho do Restelo, quem é contra é fascista, quem é contra é salazarista bolorento. Isto é o que têm dito. Por isso mesmo, eu como professora, e sobretudo estando continuamente, e sobretudo colegas meus também, ameaçados de processo disciplinar se não se cumpre o acordo, e só porque em várias escolas as direções também não concordam e aceitam que alguns professores continuem a escrever as atas com a norma ortográfica portuguesa, mas na maioria das escolas o que é certo é que os professores têm que, como o Orwell diz no seu livro, dizer que 2 e 2 igual a 5 e não 2 e 2 igual a 4, porque os professores são obrigados a cumprir. E é inadmissível que eu tenha que dizer a um aluno meu que Egito se escreve sem P e egípcio se escreve. E quando nos programas se diz que devemos levar os alunos a refletir sobre a língua, e um aluno pergunta, professora, mas então porquê? E na família das palavras são inúmeros os casos em que os alunos nos questionam. E o que é que nós respondemos? Como uma colega minha da Associação de Professores Português, é assim porque é assim. Não. Os meus alunos não são estúpidos. E eu estou na escola, não é para os tornar estúpidos, é para os levar a pensar e, sobretudo, a refletir sobre a língua, e a língua tem que ser amada e não pode ser vilipendiada continuamente, e é por isso mesmo que eu quero acreditar que este grupo esteja aqui para fazer qualquer coisa, porque então deve ir às escolas. Eu fui a várias escolas a convite de colegas minhas por causa do ensino da literatura, e no primeiro ciclo é um verdadeiro caos. Os alunos aprendem a escrever tacto, em vez de tacto, o tacto.
No verbo constatar do 4º ano, contatar. Contatar. Eu contatarei, tu contataste, quer dizer, isto até é cacofónico. Mas realmente é o que os meninos... E quando eu disse ao meu colega, opá, mas tem C... Ai, o que é que ela me disse? Eu pensava que tudo o que tivesse Cs e Ps saía. Quer dizer, como é que isto é possível? E depois somos nós os velhos do Restelo. Eu queria também dizer, sobretudo porque sou professora do secundário, e então com os textos do Fernando Pessoa é maior a leivosia que está a acontecer. O Ricardo Reis, como clássico, tem uma série de alegorias e metáforas com as estações do ano. E as estações do ano são entidades, não podem vir em minúscula. Pois agora os meus colegas, porque são obrigados, por isso, contra a sua vontade. E isto é inadmissível que aconteça na escola, que nós vamos contra o nosso próprio estudo e tínhamos que escrever janeiro, ou primavera, ou verão, com minúscula. Não se pode, Ricardo Reis, não se pode analisar assim. É impossível. Porque aquilo são alegorias, são entidades, são maiúscula. E o que é certo é que nos livros brasileiros sobre o Fernando Pessoa, ali aparecem com minúscula. Isto é inadmissível. Por exemplo, em Bernardo Soares, que ele tem frase que é: quem simpatiza para. Agora os meus colegas são obrigados a pôr quem simpatiza para. E os alunos dizem: professor, então. E nós dizemos: é assim, olha, eu sou obrigada a fazê-lo. Isto é inadmissível que aconteça na escola. E se eu me recusar, como recusei, sou ameaçada de processo disciplinar, venho-me queixar aos senhores? Isto não pode ser. Não pode ser. Ou este grupo existe para realmente fazer qualquer coisa, mas continuar a fingir que vimos aqui, que falamos e que depois vamos para casa e que tudo vai para o lixo, isso é insuportável. E eu não me acredito que os deputados que estão aqui a representar-nos gozem connosco. E já disse. Muito obrigado. Passo a Bom, palavra. muito boa tarde a todos. Obrigado por nos terem recebido nesta comissão. De facto, o levantamento dos problemas relacionados com o acordo ortográfico é uma coisa que se tem vindo a fazer já há bastante tempo na imprensa e em fóruns de debate mais privados, onde as pessoas levantam dúvidas, colocam-nas, às vezes bracejam muito, mas depois a coisa fica como está, porque toda a forma de aplicação do acordo até agora tem sido, sobretudo, uma forma mecânica. As pessoas, tirando das escolas, onde os programas foram obrigatoriamente escritos assim, porque foi uma decisão do Ministério, tudo o resto é uma forma mecânica. A esmagadora maioria das pessoas que escreve com o acordo, lamento imenso, mas não sabe escrever com o acordo. Põe aquilo no lince ou aplica-lhe um corretor qualquer e segue adiante. E, portanto, não faz a mínima ideia. Se eu tirar o lince a qualquer pessoa que esteja, por exemplo, não direi nesta sala, mas na Assembleia da República, eu peço a cada um texto escrito de acordo com o acordo novo e quero ver o que é que sai no final. Provavelmente vão tirar os Cs e os Ps todos, como se diz por aí. Isto é uma coisa para tirar Cs e Ps. Não é. É outra coisa, mais complicada, mas exatamente por ser mais complicada é que é mais falaciosa ainda. Porque este acordo nasceu com a ideia de que é possível fazer uma unificação ortográfica da língua portuguesa. Coisa que, senhores e senhoras, nunca será feito na vida. Em nenhuma época, em nenhum século. Os senhores esqueçam. Essa unidade ortográfica existiu no final da monarquia e ainda no final da monarquia começou a ser destruída aos poucos, até levar um golpe imenso na República, em 1911, numa reforma apressadíssima, que toda a gente sabe hoje que não foi uma reforma feita como deve ser, tanto que, logo depois começou a ser corrigida. O século XX levou para a história de Portugal e para a história da língua portuguesa uma lista de correções que é absolutamente inominável. Nenhuma língua civilizada do universo tem o lote de alterações que a nossa língua teve. E porquê? Porque há sempre uns génios que acham que sabem mais do que os outros. E se chegam à frente a dizer: temos que tirar um P, temos que acrescentar um S, temos que substituir o C e o P por não sei o quê. E, portanto, o que acontece aqui é, há sempre alguém muito empenhado em mudar. Curiosamente, diz-se, aliás, houve um slogan de uma coleção que andava aí a dizer: a língua está sempre a mudar. Não, a língua pode estar sempre a mudar. A ortografia não está sempre a mudar. A língua muda até porque todos nós dizemos no dia-a-dia, nós contraímos palavras. Nós dizemos coisas que não escrevemos. Um francês escreve je ne sais pas. Um francês diz je sais pas.
E isto não obriga o francês a escrever je sais pas na escrita. Porquê? Porque ele sabe que a escrita, a ortografia, o modo de escrever correto é uma coisa, outra coisa é o modo de falar. E o modo de falar, caros senhores, em Portugal há N modos de falar. Passemos de Lisboa para o Alentejo, para o Algarve, para o Minho, para a Madeira, para os Açores. No Porto, escreveriam vamos com B, pelo facto de dizer vamos. Alguém acha isto normal? E, portanto, quando se vem dizer nós escrevemos como falamos, isso é uma mentira pura. Não escrevemos como falamos. Os ingleses, por exemplo, nos dicionários, à frente da palavra, uma palavra simplíssima que toda a gente conhece, text, texto, escrevem a palavra T-E-X-T e eles escrevem à frente T-E-K-S-T. Para quê? Para dizer como se diz aquela palavra. Porque se eles quisessem escrever como dizem, escreviam text com o K e o S. Porque é assim no dicionário que eles dizem que se deve pronunciar. E, portanto, isto partiu de uma falácia. E vai acabar num caos total. Como, aliás, já está a ver. Curiosamente, até aqui, há muita conversa. Isto é mau, isto é bom, isto faz, isto não se faz. Mas, algumas pessoas começam a fazer contas à vida. E começam a fazer contas ao acordo. Por exemplo, um documento que chegou ao Ministro da Educação, que os senhores provavelmente terão acesso, que foi assinado por muita gente. Foi assinado, é um documento extensíssimo, não vale a pena sequer dissecá-lo aqui, porque levaria um dia inteiro. Tem 747 assinaturas, tenho pena de não ser 748, porque eu assinava este documento. Porque a questão é, o documento levanta todos os problemas do AO, mas não se limita a fazer isso. Faz um quadro fantástico, onde compara uma série de palavras, por sinal, umas largas dezenas, com a versão proposta pelo AO, a versão proposta pelo vocabulário do ILTEC, pelo corretor Lince, pelo dicionário da Porta Editora, pelo vocabulário do professor Malaca Casteleiro, pela Primeram, pelo vocabulário da Academia de Letras de São Paulo e pelo vocabulário da Academia de Ciências de Lisboa. É extraordinário. Como é que um acordo, que inicialmente se disse que ia ter um vocabulário unificado, tem 4 vocabulários já, e há de ter 10, se não tiver 20. E, portanto, aquilo quando nós olhamos para isto, vai ser uma unificação da língua? Não. Isto é estilhaçamento da língua. A língua vai rebentar, senhores. A língua, com este acordo, vai rebentar. Porque não tem lógica, nem nexo, nem pés, nem cabeça. E o que nós estamos a fazer é ensinar aos nossos filhos uma coisa que os vai tornar analfabetos no futuro. E, infelizmente, é exatamente isto que estamos a fazer em nome da lusofonia, da cultura, da unificação de uma série de disparates que têm sentido noutro contexto, neste não. Lamento, mas não têm. E, portanto, eu como já estudei isto suficientemente, posso dizer o seguinte, além deste levantamento, que convinha os senhores lerem porque é fantástico, prova que em cada uma destas há as maiores discrepâncias entre cada um dos vocabulários. O de São Paulo diz uma coisa, o do Malaca Casteleiro diz outra, o do Primeram diz outra coisa. Mas o que é isto? Que unificação é esta? Que unidade é esta? O que é que aconteceu? Por outro lado, o número de palavras que mudaram. Não mudou tanto assim. Isso não custa nada. Isso é muito fácil. Mudou. Houve um artigo que saiu no Público aqui há relativamente pouco tempo, de uma professora que é especialista da língua há muito tempo, Maria Regina Rocha, e por acaso até é consultora do Ciberdúvidas da língua portuguesa, que, como sabem, defende e aplica o acordo, onde ela fez um levantamento das palavras que tinham mudado. E não foi a nenhuma coisa clandestina, foi a coisa mais simples do mundo, foi à página, ao portal da língua portuguesa, ao vocabulário da mudança. Está lá tudo. E então ela fez a conta e chegou à conclusão que palavras que eram diferentes antes do acordo ortográfico, ela contou 2.691 e continuam diferentes. 2.691. Ela diz que pode ter escapado uma ou outra. Mas isto é redondo, é mais ou menos isto. Palavras diferentes que passaram a ser iguais, eram diferentes do Brasil, da grafia portuguesa, e passaram a ser iguais, 569. E aqui, pode ser, mas aqui há um ganho, aqui há uma unidade, aqui nós aproximamos-nos. Muito bem. Palavras que eram iguais e passaram a ser diferentes. 1.235. O que significa, meus senhores, que no total desta conversa, nós temos 3.926 palavras que são diferentes contra 569 que são iguais. Se isto é unificação da língua, eu sou chinês. E não sou chinês.
E o que eu quero dizer é o seguinte, alguém andou a brincar connosco este tempo todo. Alguém andou a brincar com a Assembleia da República, com os portugueses, com a nossa paciência e, francamente, quando vêm dizer que isto é uma coisa de velhos do Restelo e que é de uma coisa de pessoas, enfim, de direita ou saudosistas de alguma coisa, eu quero dizer o seguinte, a maioria das pessoas que eu conheço que se opõem a este acordo e conscientemente, com dados, com número, com palavras, com cabeça, são pessoas que usam as mais diversas, as mais modernas tecnologias, são pessoas que têm iPod, que têm iPad, que têm essas coisas todas, que não andam a brincar às palavrinhas, não fazem palavras cruzadas. Isto não é, senhores, o acordo ortográfico, a ortografia portuguesa não é o sudoku, não é uma brincadeira. É uma coisa seríssima. A língua é uma ciência. A língua escrita é uma ciência. A ortografia é uma ciência. Nós estamos a transformá-la num farrapo. Estamos a tirá-la do campo da ciência para passar para o campo dos utilitários, do utilitarismo. E isto não existe, senhores. Isto é uma ofensa a toda a gente. Para já é só isto. Muito obrigado. Antes de passar a palavra, portanto, aos senhores deputados, queria só fazer aqui uma pequena observação, porque eu não acredito que algum dos deputados que estão aqui presentes, não é, vos tenha chamado de velhos do Restelo, de fascistas ou coisa semelhante. Pronto, mas de qualquer forma, portanto... Em Belém. Sim, senhor. Portanto, nós estamos aqui, de facto, para ouvir as várias sensibilidades, para nos esclarecermos e, no fundo, também para depois transmitirmos à 8ª Comissão os resultados, portanto, deste grupo de trabalho. E, portanto, vou passar, então, agora a palavra aqui aos senhores deputados. Diga. Bem, percebo, mas eu estava a falar dos deputados presentes. Está bem, sim, senhor. Senhora deputada, que é o Michel? Está bem. Senhor, obrigado, Sr. Governador, caros deputados, caros convidados, muito obrigado pela vossa presença e pela explanação que aqui fizeram das vossas posições. Eu, em 2008, ainda não era deputado, portanto estou isento dessa responsabilidade. Devo confessar, em todo caso, que já me chamaram velho do Restelo e salazarista bolorento nesta casa. Mas isso é entre nós, às vezes acontece. E aquilo que eu aprendo também com isso é que quem qualifica muito o agente e não a mensagem, normalmente é porque a mensagem é mais forte do que os argumentos. E isso também diz algo sobre aquilo que pensamos. Em relação a tudo que disseram, eu queria dizer à professora Maria do Carmo que, naturalmente, os partidos, cada partido terá a sua visão sobre as coisas e a forma como processa aquilo que nos trazem aqui. Eu acho que nós não podemos antecipar qualquer tipo de conclusão de um grupo de trabalho, porque senão não fazia sentido convocá-lo. O grupo de trabalho existe para ouvir e vai ouvi-los e com outra veemência ouvirá quem defende o contrário da vossa posição. E eu, em nome do CDS, não posso aqui dizer que vou deitar fora aquilo que nos trazem aqui, mas também não lhe posso dizer que posso concordar com tudo a priori do que aquilo que nos traz. Ou por outra, eu posso dizer que pessoalmente, se forem consultar o meu blog, o título do meu blog é 100 acordos horrorográficos. E, portanto, a minha posição pessoal é bem conhecida e escreverei, como é evidente, da maneira que aprendi, não só porque foi a maneira que aprendi, mas também porque é a forma que na minha cabeça faz mais sentido. Eu acho que o Nuno Pacheco disse uma coisa na qual eu pessoalmente me revejo, que é o objetivo a priori de um acordo de encontrar uma unificação ortográfica para depois com isso facilitar certas até mais-valias comerciais ou económicas, não faz sentido, quer dizer, é uma batalha perdida. Até porque nós basta pegarmos no mesmo texto escrito por um português e por um brasileiro na grafia que quisermos, no português que eu aprendi no português do acordo, na grafia brasileira, nós, independentemente da grafia utilizada, da ortografia utilizada, identificamos claramente se o autor é do Brasil ou se é de Portugal, porque a semântica muda, o vocabulário muda, as formas verbais são usadas de forma diferente. E isso portanto, de alguma duvidosa utilidade a própria
o próprio exercício, o próprio enunciado a que o acordo ortográfico se propôs. Eu não posso falar muito sobre a ratificação ou sobre a legalidade ou não dela. Eu não sou jurista, terei as minhas opiniões. Acho que aquilo que o Dr. Graça Moura aqui disse, enfim, terei de consultar com outros colegas. Em todo o caso, nada impede, em termos... impediria o bom senso, mas independentemente disso, nada impede em termos formais que Portugal decidisse adotar determinada ortografia. Mas isso leva-nos, naturalmente, a uma dúvida que vai para lá disso, que é quem é que é dono da língua. Não é? A forma como nós aplicamos a língua é escrita é nos livros e nos jornais, naquilo que é publicado por escrito, e na forma como ensinamos nas escolas. E aí, o que o Estado português fez foi, provavelmente, pôr o carro à frente dos bois e permitir que avançasse uma determinada grafia nas escolas sem que houvesse um suficiente acordo social. Eu isso não posso deixar de assinalar. Até porque a língua escrita deve, na escola, na imprensa, na literatura, deve sempre, julgo eu, correr atrás de uma norma mais ou menos que não levante dúvidas, não é? E há, é evidente, muitas dúvidas que se levantam sobre aquilo que aqui foi feito, que é tentar que a norma seja forçosamente adaptada a uma nova realidade. Eu não sou professor, a minha mãe, aliás, é defensora do acordo, posso dizê-lo, e é professora de português, mas percebo aquilo que a professora Maria do Carmo aqui nos traz da violência. Também percebo que, no entanto, não pode funcionar num sistema educativo duas normas diferentes ao mesmo tempo. E, portanto, há alguma coisa deve o Estado, alguma indicação tem o Estado que dar. Agora, se me perguntam como liberal que sou, se acredito que o Estado garante sempre as melhores, dá sempre as melhores garantias aos cidadãos, sei bem que não, é por isso é que sou liberal. Mas não encontraria outra forma de o fazer, do lado do acordo ou do lado oposto a ele, na grafia anterior ao acordo, que fosse a de que os professores que ensinam português tivessem uma norma única que ensinar e que essa norma tivesse que ser, enfim, não sei se compulsivamente, mas pelo menos de uma forma normativa imposta. Porque também não aceitaríamos que pelo menos não aceitaríamos contra a vontade dos pais. Isso depois levaria a outra discussão. Que determinada escola ensinasse outro português qualquer errado. Nos critérios que quisermos arbitrar, como certos. Mas percebo aquilo que nos fala da violência, não posso deixar de sentir muita simpatia sobre isso, como disse, não escrevo nesta nova grafia. Por fim, os argumentos, nós ouviremos muitos argumentos de outros lados, de outras origens, de outras posições. Isto é uma matéria que no CDS não é unânime também. E, portanto, eu não estou a representar a mim próprio, como sabem, estou a representar um grupo parlamentar, um determinado programa eleitoral e uma determinada força política. Esta questão será discutida dentro do partido e dentro do grupo parlamentar e terei depois gosto em lhes fazer chegar alguma informação sobre isso, na certeza que, sendo eu portuense até, lhes devo dizer que me faz muita confusão que nós queiramos, e acho que isso é o usilis de muitas das questões que estão por trás desta, que é impor pela norma escrita uma determinada maneira de falar, uma determinada pronúncia. E eu não sei se falo ainda muito com a pronúncia do Norte, dir-me-ão, mas quem sabe que há maneiras diferentes de dizer as coisas, também sabe que a maneira de escrever deve ser uma, mas deve ser uma que respeite toda essa diversidade. E por isso, enfim, transmitir-lhes isso e dizer-lhes que não posso dizer que o CDS tem a posição A ou tem a posição B. Em princípio está aqui e aprovou no passado tudo aquilo que veio no sentido do acordo de 90 e, portanto, é essa para já a posição que tem, mas veremos se deste debate sai alguma coisa um bocadinho melhor. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra à Sra. Deputada Rosa Arezes.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Uma primeira palavra para, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, vos cumprimentar e agradecer a vossa presença aqui nesta audiência. Certamente é um assunto que a todos nos diz muito, independentemente do lado em que nos coloquemos e do ângulo de visão para onde orientemos a nossa linha de pensamento. Neste momento nós estamos aqui numa fase essencialmente de auscultação, mas não creio que este grupo de trabalho esteja aqui para fingir, e acho que, pelo menos pela minha parte e em nome do PSD, estamos aqui para levar isto muito a sério e tirar as conclusões que mais se ajustarem e de todas as audições que fomos fazendo. Este tema do acordo ortográfico voltou agora mais à ordem do dia, depois do Brasil ter adiado a sua implementação para 2016. E no nosso país é evidente que são cada vez mais as vozes dissonantes, fala-se até em 66%, 67% de pessoas que discordam da implementação do acordo, o que significa, de certa maneira, uma oposição significativa. Agora, mesmo a própria comunicação social, a mim às vezes faz-me refletir um pouco, porque nem toda a comunicação social escrita, por exemplo, está a adotar o acordo ortográfico. As televisões também não. Isto, se calhar, é já um sinal de que as coisas não estão a correr da melhor maneira, ou da maneira que se esperaria, não é? Eu tinha aqui uma pergunta para fazer, mas de certa maneira na introdução que fizeram já explicaram, que era a forma como estavam a avaliar esta implementação. Mas eu pegava então numa afirmação do Dr. Vasco Graça Moura, por quem tenho uma admiração muito especial, que disse que a certa altura isto era uma situação insustentável, quanto mais tarde for resolvida, mais cara vai ser ao país. Penso que seria mais ou menos estas as palavras. Eu pedia-lhe que explicasse um bocadinho esta ideia, se fosse possível, e depois uma questão mais de ordem, mais pragmática. Eu também sou professora de língua portuguesa, e um dia destes, a estudar, a preparar um teste com a minha filha, apercebi-me de uma coisa curiosa que eu já sabia, mas que tomei consciência dela naquele momento. Neste momento, nas escolas, pode acontecer que em determinados anos de escolaridade as crianças, os jovens, estejam a estudar um manual de uma disciplina com o acordo ortográfico, outro anterior ao acordo ortográfico, até porque sabem que a durabilidade dos manuais agora, o prazo de adoção é mais longo e, portanto, isto causa, mesmo nos jovens e nas crianças, alguma confusão e alguma perplexidade, em termos depois até de produção escrita. Eu queria que, primeiro, a questão de o adiar vir a sair mais caro ao país, que comentasse e que explicasse um bocadinho melhor, e depois também a vossa opinião em termos pedagógicos desta questão mais pragmática que se verifica e que está na ordem do dia também. Muito obrigada. Muito obrigado. Passava então a palavra à Sra. Deputada Gabriela Canavilhas. Muito obrigada. Sr. Coordenador, dou as boas-vindas e agradeço a presença dos nossos convidados hoje, que estão aqui numa audição cujo objetivo é precisamente serem ouvidos. O objetivo desta audição não é sequer que os grupos parlamentares se pronunciem face, ou que entrem em debate, ou que discutam qualquer matéria. O objetivo aqui é dar-vos plena capacidade e espaço para nos transmitirem os vossos sentimentos sobre as diversas matérias, neste caso sobre o acordo ortográfico, e com base naquilo que é aqui dito e no sentir da sociedade civil que aqui irá pronunciar sobre esta matéria, os grupos parlamentares poderem dar o seu contributo no plano político para ter consequência este sentir da sociedade civil. Basicamente é isto, e neste sentido, evidentemente, que nunca não contem connosco para tratar os portugueses como crianças ou como pessoas tontas. Não é por isso que aqui estamos. E muito menos para gozar convosco. Gostava apenas de registrar que o tom enfático que aqui ouvimos demonstra uma paixão forte por esta matéria, que registro com muito agrado, e gostava também de salientar que o registro contido do Dr. Vasco Graça Moura, que contraria muito dos seus escritos, me vai inspirar aqui na minha resposta. Vou-me inspirar no seu tom contido para poder aqui, de alguma maneira, fazer a síntese do que aqui foi dito e raciocinar e formular a questão que gostaria de deixar aos nossos convidados.
Talvez até antes disso gostava de fazer aqui um pequeno comentário ao meu colega do CDS. De facto, como é que é possível chamar-se pôr o carro à frente dos bois quando se dá seguimento a uma resolução da Assembleia da República aprovada com os votos a favor do CDS, do PSD e do PS, que constitui maioria suficiente para revisão constitucional. E, portanto, muito bem, mas uma maioria suficiente para rever a Constituição e aprovar a revisão constitucional que determina uma resolução aprovada nesta Casa e que resultou, portanto, dessa resolução que teve como consequência uma diretiva do Governo, porque aquilo que é aprovado nesta Assembleia é suposto ter consequência, ou não. Chamar a isso pôr o carro à frente dos bois é, no mínimo, estranho. E gostava aqui de fazer uma pequena, enfim, lembrar o seguinte: o acordo foi assinado em 1990. Não tem cor política. Dando um bocadinho de seguimento ao que aqui foi dito, não tem cor política, não pertence à esquerda, não pertence à direita, não tem decididamente cor política. E porque se tivesse, era da direita. Porque todo o processo da sua elaboração, da sua aprovação, de todos os protocolos bonificativos, ocorreram sempre nos governos PSD. Portanto, não tem cor política. E, portanto, não vamos tratar isto como uma matéria política, apenas vamos tentar perceber como é que a política na conjuntura atual pode dar seguimento e resposta às preocupações que manifestamente a sociedade civil está a expressar em relação a esta matéria. A questão mais importante que aqui foi colocada foi posta pelo Dr. Vasco Graça Moura, que respeita à questão jurídica. E essa matéria que é aquela que nós temos que estar realmente mais atentos, porque cumpre a Assembleia da República fazer cumprir a lei no plano jurídico. E a insustentabilidade desta aplicação que resultou do segundo protocolo modificativo e das suas ratificações pelos vários países e os termos que prevê a sua aplicação no quadro das 3 ratificações que aqui são discutidas, enfim, pelo Dr. Vasco Graça Moura, essa insustentabilidade jurídica é que nos preocupa. E nós temos que analisar para perceber se, de facto, se tem fundamento essa sua preocupação. Porque esta, sim, é uma matéria absolutamente importante para a Assembleia da República, que não pode colaborar numa matéria desta natureza. Gostava de perguntar aos senhores professores, de uma forma geral, o seguinte: qual é a falsificação de factos ocorrida em 2008 que terá dado origem a uma situação, neste momento, de grande dificuldade da sua aceitação na sociedade portuguesa? Esta é uma questão. A segunda questão é: qual foi a fraude do anterior governo relativamente a esta matéria? São afirmações do Dr. Vasco Graça Moura. E também gostava de perguntar como antevêem, nas próximas décadas, o percurso da língua portuguesa, na sua diversidade, na sua riqueza, sem nenhuma convenção que procure consertar a ortografia. Essa questão para nós é muito importante porque acho que tudo, no fundo, conflui para a resposta a essa questão. E assim ficam as questões. Muito obrigada. Obrigado, Sr. Deputado. Mas passar a palavra ao Miguel. Sr. Deputado Miguel. É só rapidamente, só para dizer, a deputada Gabriela Canavilhas disse que não queria entrar em debate entre os partidos, o que me parece bem, mas acabou por entrar. Eu só quero esclarecer uma coisa. Aquilo que eu me referi em pôr o carro à frente dos bois não é na decisão do Governo de implementar o que o Parlamento decidiu, e que eu, aliás, deixei bem claro que tinha tido o acordo do CDS. É o próprio enunciado a que se propõe o acordo em si. Enfim, o que levantou a própria ideia do acordo, isso é que me parece que é pôr os carros à frente dos bois, que é pôr mudar a norma escrita, mudar o que a legislação designa pela escrita legal, antes da norma mudar. Em todo caso, também não quero, Sr. Presidente, entrar aqui em grandes considerações sobre o que maiorias para mudar a Constituição já fizeram ao país. Temos pouco tempo.
Obrigado pelo esclarecimento. Passava a palavra ao Sr. Deputado Miguel Tiago. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava, em primeiro lugar, de pedir imensa desculpa por não ter podido estar presente na vossa apresentação inicial. Surgiu a necessidade de me deslocar ao Lumiar de urgência por causa de uma tarefa parlamentar. No entanto, a assessora parlamentar do PCP, Ana Serrano, esteve aqui durante todo o tempo e, portanto, as notas serão tiradas e ser-me-ão passadas sobre a reunião que estamos a ter e, portanto, eu gostava apenas de dar esta nota de justificação da minha ausência. Eu gostava só de vos dizer que o PCP tem participado neste grupo que, aliás, propôs que se constituísse, com uma perspectiva de não partindo de uma posição cristalizada, mas tendo em conta as inúmeras reações que têm surgido, particularmente fora da Assembleia da República, portanto, na sociedade, sobre a aplicação deste acordo, as suas virtudes, os seus defeitos inclusivamente relacionando a sua aplicação com o interesse nacional, com a defesa e valorização da língua, da cultura, e todas essas movimentações fizeram com que o PCP entendesse que valia a pena debruçarmos sobre este assunto. Os restantes grupos parlamentares apoiaram essa iniciativa e, portanto, este grupo está constituído. Da nossa parte, eu só gostava de vos dar esta nota. Não partimos para estas audições com nenhuma posição fechada, mas têm surgido inúmeras dúvidas e questões que justificam, ou melhor, que mais amparam a posição que o PCP tomou desde o início. O PCP foi o único partido na Assembleia da República que não apoiou o acordo ortográfico desde o início, portanto manteve uma posição de abstenção ao longo de todo o processo, apontando um conjunto de críticas, e essas críticas não se têm vindo, o motivo dessas críticas não se tem vindo a diluir, antes pelo contrário tem vindo de certa forma a afirmar-se. E é nesse sentido que estamos também a construir uma análise mais profunda e que, portanto, no seguimento dos trabalhos deste grupo, não colocamos de parte nenhuma iniciativa parlamentar, nem nós, nem certamente os restantes grupos parlamentares, quer seja ela de apoio, quer seja ela de rejeição, portanto, sobre a marcha que o acordo vai prosseguindo. Era apenas para vos dar esta nota, lamentando uma vez mais não ter podido ouvir, mas asseguro-vos que ouvirei a gravação, que a Comissão faz sempre, das nossas audições e que a minha camarada Ana Serrano também me passará as notas relativas àquilo que nos trouxeram. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Passava então a palavra para o grupo. Ainda temos alguns minutos. Obrigado. Eu peço licença para fazer um rápido bosquejo histórico da situação e depois tentar responder, pelo menos na parte em que me sinto interpelado pelos senhores deputados. É verdade que é o que foi transpartidária a atitude de acolhimento do acordo ortográfico. Todos os partidos tiveram responsabilidades gravíssimas nesta matéria, não eludamos, e essas responsabilidades começam no governo do professor Cavaco Silva, também não eludamos isso. Agora, gostaria de recordar que há aqui uma enorme ambiguidade naquilo que é um pouco um efeito psicanalítico da perda do império. É pensar-se que esse império se transferiu para o plano da língua portuguesa. E a seguir pensar-se que a língua portuguesa que é uma forma de domínio ou de dominação do mundo. Uma ideia de metafísica que tem, em muito bons espíritos, germinado, ou pelo menos germinou em tempos. E temos que ler o acordo ortográfico não apenas em função dessa ideia, a adesão ao princípio da unificação da grafia, não apenas em função dessa ideia, mas temos também que pensar em quais foram os interesses que estavam por trás de tudo isto. Isto começa em 1986, depois de 45, período heroico, o Governo do Brasil, o Senado brasileiro, terem viabilizado a aplicação do acordo a que se tinha chegado, com grandes especialistas dos dois lados a negociarem o que era negociável. Em 1986, o Presidente Sarney enviou o Dr. António Weiss, reintroduzido na vida diplomática e, sem dúvida, um grande linguista, fazer um périplo pelos países de língua portuguesa. E, na sequência disso, reúnem as duas Academias das Ciências, a Academia Brasileira de Letras e a Academia das Ciências de Lisboa, e engendram esse acordo que tinha barbaridades terríveis, nomeadamente supressão de acentos, etc. Porquê? Porque havia
um empreendimento editorial do dicionário, que veio a ser o dicionário Wise de língua portuguesa, que é de resto o melhor neste momento no mercado, pelo menos na perspectiva semântica, não tem nada a ver com a grafia, está desse empreendimento e o estado da tecnologia nessa altura, nomeadamente na matéria dos computadores e da utilização dos meios digitais, não permitia a utilização de acentos. A primeira razão, porque o primeiro acordo é uma barbaridade, é de facto a subordinação de uma língua a determinadas conveniências tecnológicas, por sua vez correspondentes a determinadas conveniências de interesses da mais variada ordem, mas em grande parte económicos. Faço notar que a indústria editorial brasileira é poderosíssima, comparada com a fraca indústria editorial portuguesa, e que os mercados africanos são extremamente apetecíveis. Há poucos anos, o livro português, o livro impresso em Portugal, ocupava, por exemplo, salvo erro para Moçambique, o 6º lugar na escala das nossas exportações. Este quadro deve ser notado, portanto, porque há uma grande precipitação no acordo, na feitura do primeiro acordo, e contra esse acordo levantaram-se pelo menos 9 pareceres, contra esse e contra o 1990, quer dizer, o que dos primeiros pareceres, entre eles um deles de 20 docentes da Faculdade de Letras de Lisboa, sobre o acordo de 86, é transportável para o de 90, porque o de 90 mantém uma porção de vícios do acordo anterior. Não tem as regras absurdas relativas aos assentos, mas mantém as outras. Portanto, o primeiro problema é não há um único documento a favor do acordo por parte de entidades académicas, há pelo menos 9 pareceres contra o acordo, denunciando os seus vícios. Nenhum foi atendido. E aí a responsabilidade continua a ser de todos os partidos, quer os que estavam no poder, quer os que estavam na oposição. Não há um único parecer deste que tenha sido atendido. E, de resto, há copiosa documentação sobre isto neste Parlamento, e houve também o relatório Barreiras Duarte, na anterior legislatura, que acabou por dar a razão à documentação dos chamados signatários do Manifesto contra o Acordo Ortográfico. O aspecto em que eu falo de falsificação, Sr. Deputado Gabriel Carneiro, é este, é que o governo anterior vem dizer que o vocabulário ortográfico da língua portuguesa preparado pelo ILTEC corresponde àquilo que é pedido pelo acordo. Ora, o que o acordo exige é a verificação de um pressuposto, que é que os países signatários, através das suas instituições, elaborem um vocabulário comum. Não está elaborado. Portanto, é falso dizer-se que existe essa correspondência. Isso é falso. E, por outro lado, a minha opinião, é completamente fraudulento considerar-se aplicável o que não é aplicável. E não é aplicável porquê? Não é só por não haver esse vocabulário. É por muitas outras razões técnicas e jurídicas e sociais. Eu faço notar, eu devo dizer também, agora um panorama de rodapé, o Velho do Restelo, segundo o meu grande mestre, o professor Oscar Lopes, o Velho do Restelo exprime em Camões uma opção europeia. E não uma opção transcontinental. E, portanto, sinto muito honrado se me chamarem Velho do Restelo. Mas faço notar que o acordo ortográfico justifica-se dizendo que o vocabulário da Academia das Ciências de Lisboa tem 110 mil entradas. Gostaria de fazer notar que só o dicionário Wise tem 228 mil. Portanto, a base de que se parte está completamente viciada. Mas ainda há um aspecto mais importante. É que, por exemplo, a palavra acionar, ou actuar, ou percepcionar, tem que ser multiplicada por 49 vezes, que tantas são as flexões verbais em que ela pode ocorrer. E não foi feito nenhum estudo também das frequências, com que determinadas palavras são utilizadas. Certamente há palavras muito mais utilizadas que outras e, portanto, a sua interferência na maneira como falamos e escrevemos é muito superior. Mas há um aspecto político, e faço notar também, infelizmente o professor António Miguel não pode estar presente, mas tudo o que ele produziu sobre o acordo, são pelo menos 2 livros, analisando sílaba a sílaba, se posso dizer assim, não foi objeto de nenhuma espécie de contestação, de nenhuma impugnação. Demonstra que há palavras compostas com hífen que se podem escrever de 32 maneiras diferentes. Se isto é unidade ortográfica, vou aí já venho. Desculpem o plebeísmo da expressão. Mas há um aspecto político que também acho que é gravíssimo e que é o facto de tanto o acordo de 1986, que desapareceu do mapa, como o de 1990, de que nos estamos a ocupar, serem profundamente neocolonialistas. Esses acordos
não consagram uma linha quando há transposição para a língua portuguesa de vocábulos nativos dos países africanos. E alguns intervêm. E a prova mais provada de tudo isso é pegar-se no dicionário da Texto Editora, que foi publicado proclamando-se como sendo de acordo com o acordo, e que é da responsabilidade do professor Malaca Casteleiro, que é um dos principais campeões do atual acordo, e procurar palavras como Kwanza ou Quimbundo. E vemos que são escritas têm entrada com KW ou com Q de perna, UI. Ou seja, nem os próprios autores do acordo, nem os próprios responsáveis pelo acordo, sabem como escrever, como chegar à unidade ortográfica. Bom, mas, na verdade, uma língua nativa, só em Angola creio que há 14, em Moçambique há não sei quantas, tem necessariamente palavras que entram na língua portuguesa. Como no Brasil, há inúmeros americanismos, anglicismos, provavelmente japonesismos, que estão todos os dias a entrar na língua portuguesa. E tem de haver regras para elas serem incorporadas, essas palavras serem incorporadas na nossa língua. O acordo esqueceu-se disso. Os representantes dos países africanos assinaram de cruz, tanto em 1986 como em 1990, pela boa razão de que não tinham especialistas nessa altura. Situação que, felizmente, está em vias de alteração. Acresce. E esses países em que o português é uma língua de unidade nacional, embora não seja mais talvez que uma língua veicular, mas é uma língua que se produz a prática cultural, a prática administrativa, a prática política, a prática pedagógica, não podem correr o risco das instabilidades a que se referiu aqui a Dra. Maria do Carmo Vieira. É impossível. Um país com várias gerações de pessoas, com uma alfabetização relativamente frágil, e com uma língua que não é uma língua materna, é uma língua adotada por razões de unidade nacional, portanto, por razões de ordem política, não pode correr o risco de um diploma legal, um decreto, um livro escolar, um artigo de jornal, ser escrito ao sabor das facultatividades. Quer dizer, escrever uma palavra com seu ou sem ele, com pelo sem ele, conforme me der na Real Gana, é muito interessante para o exercício de certas liberdades arbitrárias, mas é completamente negativo para a vida normal de uma comunidade. Mas há um outro aspecto. O acordo enferma de um gravíssimo defeito científico que também não está contestado. É que remete para a noção de pronúncia culta. Diz, não se lê o C, não se lê o P, enfim, as chamadas consoantes mudas, quando não são lidas em nenhuma das pronúncias cultas da língua. O que é uma pronúncia culta? Pronúncia culta é um conceito no regime autoritário, é um conceito do tempo do Salazarismo e do Getúlio Vargas. A pronúncia de Coimbra, ou de Lisboa, ou de São Miguel, é mais culta do que a pronúncia de Braga ou a do Maranhão? Hoje em dia, essa concepção é completamente rejeitada. Mas isto que era, provavelmente, a última palavra da ciência nos anos 40, e que foi posto, que já vinha de resto de trás, adotado como critério, o da pronúncia culta, hoje é completamente rejeitado por todos os linguistas. Então, este acordo, que vai entrar em vigor, remete para um conceito inaplicável. É por isso que, quando o Governo, em 2008, diz que estão reunidas as condições, pratica uma pantomina que eu acho intolerável, porque, de facto, estas condições não existem em sentido nenhum, nem no legislativo, nem no legal, nem no jurídico, nem no científico. É absolutamente impossível hoje partir-se do princípio de pronúncia culta para este efeito. Bom, também gostava de salientar que já na altura foram feitos vários estudos. Havia uma Comissão Nacional da Língua Portuguesa que era presidida por professor Aguiar e Silva e que faziam parte de vários elementos. Eu também fiz parte dessa comissão, mas fazia parte do professor Oscar Lopes, fazia parte de uma série de grandes figuras ligadas ao ensino, quer da língua, quer da literatura, e, nessa altura, foram produzidos estudos que mostravam que a supressão das tais impropriamente chamadas consoantes mudas levava a um ensurdecimento das línguas. Lembro que o professor Oscar Lopes dava o exemplo com a palavra adoção, que, tirando-se-lhe o P, dado o tipo de pronúncia característico de Angola, tenderia a ser lida como adoção. Portanto, passava a ser em vez de ser algo que tinha a ver com o verbo adotar, passaria a ter a ver com o verbo aduzir, pelo menos foneticamente. E as situações multiplicavam-se em termos exponenciais. Bom, isto para dizer também, para tentar responder também, porque é que sai mais caro ao país. Sai mais caro para já naquilo que é uma degradação da língua portuguesa. Essa degradação é progressiva. Hoje ainda podemos
ouvir pessoas dizerem percepção ou recepção ou espectador, mas não tardará muito, deixaremos de ouvir. Sai mais caro porque a língua é um património identitário, é uma riqueza incalculável, porque ela traduz a nossa relação com o mundo. E sem ela não temos uma relação decente com o mundo, rigorosa. Portanto, sai mais caro desde logo nesse aspecto. Sai mais caro pelo facto de, transgeracionalmente, entre idosos, a quem isto não tem explicação e só causa dificuldades de adaptação, e jovens, em que em termos de aprendizagem têm as maiores dificuldades, vai haver compassos de espera, tempos lentos, deficientes formações, de várias maneiras. Sai mais caro porque há edições que vão ter que ser suprimidas. As edições estão a ser feitas de manuais, de livros escolares, dicionários, que estão a ser feitas de acordo com o acordo. Havendo essa evolução e essa mudança no Brasil, vão ter que desaparecer, vão ter que ser neutralizadas, não estamos a gastar dinheiro, a deitar dinheiro à rua, não é? Isso sai mais caro no plano internacional, porque estamos com 3 versões diferentes da nossa grafia, da grafia da língua portuguesa. No sentido de que Angola e Moçambique, pelo menos, não sei o que é que se passa com países que já ratificaram, como a Guiné-Bissau ou como Cabo Verde, Angola e Moçambique não ratificaram. Não ratificaram e têm proclamado oficialmente que é preciso uma revisão. Se há uma revisão, vai haver uma alteração. Como? Não, Moçambique aprovou, o Governo aprovou, mas o Parlamento não aprovou. Não está ratificado, formalmente. E já agora gostava de salientar, o que é a ratificação? A ratificação é o ato pelo qual um Estado soberano comunica à comunidade internacional que se sente vinculado a um determinado acordo internacional. E é por isso que só faz sentido, aqui não é um tipo de ratificação como uma Carta das Nações Unidas, ou por aí, que é aberto às adesões. Isto aqui é uma coisa feita entre 7 países. E, portanto, a ratificação só faz sentido que um diploma, um acordo desse género, entre em vigor quando todos o ratificaram, o que não é o caso. É perfeitamente arbitrário esse expediente a que recorreu a CPLP de dizer que bastava 3. É uma coisa que não se compreende, até porque a dignidade que exige as 7 ratificações para o acordo é a mesma que terá que exigi-las para o protocolo modificativo. Bom, mas sai mais caro nesse aspecto. Como é que nós queremos ter uma presença crescente e cada vez mais importante nos países africanos de língua portuguesa se não estamos a escrever como eles escrevem e eles é que escrevem como nós estávamos a escrever antes? Quer dizer, está aqui um paradoxo que não faz sentido de espécie nenhuma. E nesses 3 aspectos, eu penso que sai mais caro ao nosso país e muito caro. E há dimensões do preço que estamos a pagar que ainda não podemos imaginá-las. Finalmente, a Sra. Deputada Gabriela Canavilhas perguntava como é que será nas próximas décadas sem convenção. Bem, Portugal e o Brasil, por não falar nos países africanos cuja emergência é mais recente, viveram 500 anos sem convenção. Isso não prejudicou de maneira nenhuma as relações familiares, as relações políticas, as relações empresariais, as relações de toda a ordem. Há diferenças que têm muito a ver com questões lexicais e com questões de pronúncia e com questões sintáticas, muito mais importantes do que as diferenças ortográficas e não têm impedido o entendimento. Eu pego num livro brasileiro e consigo lê-lo, e um brasileiro pega num livro português e consegue lê-lo, e às vezes, porque nós pronunciamos muito mal e engolimos metade das sílabas, os brasileiros têm dificuldade em compreender a nossa expressão oral. Mas isso é um defeito nosso. Por exemplo, para dar um exemplo muito rápido, que eu costumo dar nestas ciências, um verso de Camões, que me quereis perpétuas saudades. O Idá brasileira, que me quereis perpétuas saudades, tem 10 sílabas. Não decassílabo, está certo. O Idá portuguesa, que me quereis perpétuas saudades, tem 8. A desfiguração é de nossa responsabilidade. Não, eu penso, neste momento, o que é importante é que se salve face. Portanto, neste momento, que é preciso abrir uma porta a que haja uma renegociação. E enquanto não se fizer essa renegociação, o que eu penso também é que se deve suspender o estrago que está a ser feito, porque ele vai ser irreversível por um lado e não vai corresponder a nada definitivo. É isso que eu tenho a impressão que era o mais importante, era conseguir-se esse aspecto. Aliás, creio que da parte da própria Academia das Ciências de Lisboa haveria alguma receptividade a esse aspecto. Outro aspecto também. O órgão consultivo do Governo em matéria da língua portuguesa é a Academia das Ciências. Ela teve um papel profundamente negativo em 1986. Depois não foi mais ouvida. Não foi ouvida em 1990. Embora académicos tenham participado. E de 90 para cá também não foi ouvida. Isto não se compreende. Portanto, há aqui uma série de problemas. E, sobretudo, o que me faz mais impressão é que, se eu quiser, se for um fabricante de medicamentos e quiser lançar um remédio, isto tem que passar por não sei quantos exames, vai ao Infarmed, vai não sei o quê, tal. Tem que ser visto por quem sabe.
Se eu quiser construir uma ponte, ou o TGV, ou um aeroporto, isto tem que ser visto por não sei quantos técnicos até ir à decisão política. Aqui foi o contrário. Todos os elementos académicos, técnicos, científicos sobre o assunto se pronunciaram contra e a decisão política alegremente disse que sim. Falo contra o próprio partido, como é sabido, eu costumo apoiar. Mas na verdade, há aqui um tipo de intervenção profundamente lamentável que depois se prolonga em relação ao anterior governo, porque esse então mandou aplicar. E mandou aplicar nestes termos do que me parece inaplicável. Muito obrigado. Muito obrigado. Já estamos a ultrapassar a nossa hora. O plenário já se iniciou. Há alguma coisa urgente para dizer? Porque... Um momento só. Mas então pedia, portanto, que fosse rápidos também, quer de um lado, quer do outro. E já agora vou só deixar uma informação, é que foi aberta na página da Assembleia um fórum no qual, portanto, depois poderão deixar alguns dos vossos comentários. Eu queria colocar, enfim, aqui a questão, quer ao Sr. Coordenador, quer aos restantes membros do Grupo de Trabalho, se, aproveitando a presença dos nossos convidados de hoje, que, enfim, ainda por cima, enfim, a especialização que cada um deles pode trazer a esta conversa, se nós podíamos prolongar um pouco mais esta reunião, mais meia hora, se não houver compromissos inadiáveis por parte dos colegas do Grupo de Trabalho. Sr. Deputado? Ficarmos aqui. Pois. Rapidamente, portanto. Eu depois digo também uma coisa. Ok, já que é rápido, vamos ser rápidos. Primeiro, a tal votação. Convido todos os senhores deputados a pedirem a ata do dia em que foi aprovado o acordo ortográfico nesta Assembleia. Vão ter vergonha, de certeza, do que lá está. Não foi discutida uma linha do acordo, a não ser em termos processuais. Leiam-na, que ela é verdadeiramente demonstrativa da atenção que foi dada à discussão de um assunto como este. Isto foi o comportamento da Assembleia naquela altura e, portanto, daí não direi mais nada. Em relação ao resto, em relação a que futuro, o que é que há de haver a partir daqui? Qual é o futuro da língua portuguesa sem acordo? Provavelmente o mesmo que o da língua inglesa sem acordo. Que é a língua mais falada do mundo, é o chamado Esperanto moderno. Não precisou de acordo nenhum, como sabem, nenhuma lei inglesa ou americana impõe nenhuma grafia a ninguém. Há, aliás, uma coisa que eu aconselho aos senhores deputados para ir ver, que é uma coisa simples, que é a Wikipédia. As variantes entre o inglês da Inglaterra e o inglês dos Estados Unidos, para não falar dos não sei quantas variantes do inglês em várias partes do mundo, é incrível. Há 18 variantes ortográficas, não de pronúncia, do inglês no mundo, consignadas nos corretores de computador. Há 15 do francês, há 21 do espanhol. O português, há 2. E agora, previsto, há de haver uma. O quechua, que é uma língua andina, tem 3. Portanto, a língua portuguesa, de facto, tem todo o gosto em desaparecer. O que a língua portuguesa deveria ter feito, francamente, com os representantes das academias, era aproveitar a sua riquíssima diversidade, o desenvolvimento que ela teve em Portugal e no Brasil, que é paralelo. Há códigos vocálicos no Brasil completamente diferentes dos códigos daqui. Mesmo aqui, tirando as variantes regionais, que obviamente não se vai arranjar uma escrita para cada variante regional, que isso é ridículo, a língua, a escrita, tem a sua origem etimológica e, portanto, é a partir daí que os cientistas, e não os políticos, lamento, os cientistas terão que trabalhar para dizer que esta é a forma mais correta de escrever esta palavra. A língua não é uma lei, senhores, não nos confundam. A língua não é uma lei, a língua é uma norma. E, portanto, acontece o seguinte, eu se escrever casa com Z, estou a escrever uma palavra portuguesa. Estou a escrevê-la mal. Eu posso escrever como escreveram os árabes, aqui há uns séculos atrás, português em árabe. Ok? Porque, ao escrever em árabe palavras portuguesas, o som que delas extraíam era português. No entanto, a escrita era árabe. Isto não tem nada a ver. De um lado temos a fala, do outro lado temos a escrita. São duas coisas paralelas. Uma vem do dia-a-dia, da evolução de nós comunicarmos, vem de facto de um ato que é normal a todos nós. Mesmo completos analfabetos sabem falar. Podem falar mal, mas sabem falar.
Enquanto que pessoas que às vezes falam muito bem, escrevem muito mal. E, portanto, a questão é, são duas ciências. A escrita, a ortografia é, de facto, uma ciência. E evolui a partir daí. A evolução das palavras, mesmo quando tem reformas. Por exemplo, nos Estados Unidos, houve duas reformas. O Benjamin Franklin fez a primeira em 1768 e a segunda foi do Noah Webster, que, aliás, deu o nome ao dicionário que por aí anda, em 1828. Parou. Até hoje. Em Inglaterra, ninguém quer ouvir falar. Uma vez o George Bernard Shaw levantou o problema que era preciso mudar a língua. Ninguém o seguiu. Desculpem, estou apaixonado, mas é assim, eu discuto isto como discuto música, política, tudo neste tom. É o meu tom. Agora, a verdade é o seguinte, não há maneira nenhuma de transformar isto em leis fechadas, sobretudo em leis que não se discutem. Leis, isto é para aplicar? Não. Ninguém é obrigado nos Estados Unidos. Há escritores americanos que preferem a grafia inglesa e vice-versa. E escrevem assim, não são presos por isso. E os livros são editados como eles querem. Portanto, a língua, de facto, tudo isto é muito versátil. A nossa mania aqui é vamos unificar, vamos pôr igual aquilo que é naturalmente diferente e que só ganharia em compreender as diferenças. Pô-las num papel e dizer claramente esta grafia pertence ao Brasil e o Brasil fala assim. Em Portugal pertence a esta grafia. Provavelmente nos países africanos haverá grafias particulares para cada um dos países e aí, nos corretores ortográficos, nós teríamos não uma, mas 8 variantes do português. Isso, sim, é riqueza. Isto é pobreza, é empobrecimento, é empurrar a língua para uma coisa menor, que não é científica, é uma coisa utilitária, como eu digo, é como se fosse um eletrodoméstico. A língua não é um eletrodoméstico, é uma ciência. Quando se tira a língua do campo da ciência, dá-se o desastre. Foi o que aconteceu e é o que acontecerá daqui para diante se alguém não se iluminar um bocadinho e ler, de facto, as coisas que estão em causa. Não é um problema da legalidade. Porque quando se diz assim, isto foi aprovado, está... Tanta coisa disparatada que é aprovada, senhores deputados. Os senhores sabem que é, não vale a pena. E muitos dos senhores deputados, eu gostava de interrogar um a um, os senhores deputados que naquele dia fizeram aquela votação sem discussão. Gostava de perguntar a cada um o que é que os levou a votar a favor. Sinceramente. E gostava de ter um depoimento sincero de cada um deles. Gostava de entender. E aposto que a esmagadora maioria não sabia sequer o que responder. E, portanto, quando eu digo isto não vale a pena levarmos isto para um campo da legalidade ou de não sei o quê, porque não é aí que está em causa. O que está em causa é uma coisa muito mais profunda, que nos ultrapassa de facto a nós todos. E que provavelmente daqui a uns tempos toda a gente se vai rir disto. A verdade é que a única maneira de ultrapassar isto, já que há um acordo, o acordo envolveu os países todos, é canalizar o que está feito no acordo para aquilo, para já parar este disparate, mas canalizar aquilo que está feito no acordo para uma compreensão verdadeira da real dimensão da língua portuguesa, da forma como ela evoluiu de maneiras diferentes em diversos países e o que é que isso tem de reflexo e deve ter de reflexo nas ortografias. E, desse ponto de vista, se fizermos isso bem, provavelmente até podemos ter um vocabulário comum. Mas um vocabulário comum que admita, como o inglês faz e o americano, isto é United Kingdom, isto é USA. E, portanto, não há cá de dizer, não, isto é tudo nosso. É mentira. Não há tudo nosso. Cada país tem a sua coisa. Nos Estados Unidos, para se dirigirem a um juiz, é Your Honor. Na Grã-Bretanha, para se dirigir a um juiz, é Your Lordship ou Your Ladyship. Isto estraga alguma coisa? A força da língua inglesa no mundo? Nada! Era o que faltava. A língua inglesa é fortíssima. E, portanto, não é por causa destas diferenças ortográficas que, ou de modos ou de vocábulos que as línguas deixam de ser fortes. Não é isso. Houve alguém que tentou convencer as pessoas do contrário, pelos vistos conseguiu, e com êxito, até porque a lei foi aprovada, como lei, já nem precisava de ser lei, já agora, mas foi aprovada, e portanto estamos todos aqui nesta brincadeira hoje. Obrigado. Muito rápida. Está bem rápido. Mas queria também justificar-me que aquela minha primeira intervenção era precisamente porque desde 2001 que eu tenho vindo aqui à 8ª Comissão e realmente há uma sensação que tudo, muito bem, disse muito bem, deixa as coisinhas, escreva as coisinhas, eu mando os dossiêzinhos e depois, muito bem, a Telebs continua, os programas continuam da mesma, sem nenhuma indicação para o Ministério, que realmente é uma pouca vergonha o que se passa no ensino. Por isso mesmo, por acreditar e querer acreditar no nascimento deste grupo, é que nos propusemos também vir aqui, e eu pessoalmente me propus, e por isso acho que ouvir é extremamente importante e é extremamente sério depois o trabalho que se possa fazer. Só queria dizer, precisamente em resposta,
é que quando os meus alunos me perguntavam os Cs e os Ps, as consoantes mudas, eu disse assim, eu vou ler a justificação dos senhores cientistas que estiveram neste acordo ortográfico. E então, os Ps e os Cs saíram deste novo acordo por causa da teimosia lusitana. E ainda bem que os meus alunos de 15, 16 e 17 anos disseram assim, professor, mas que estúpido, porque realmente isto é estúpido. Aliás, quando eu vim aqui e falei também com deputados, que eu lhes perguntei, disse isto é teimosia lusitana, também disseram, mas que estupidez, ou outra coisa semelhante. E eu disse, então não leu a nota explicativa. E não tinham lido a nota explicativa do acordo, por isso votaram de cruz. Em relação aos manuais, é precisamente isso que está a acontecer, uns com norma, outros sem norma. E o que está a acontecer mais grave é que os manuais do primeiro ciclo, e os professores, eu sei de colegas meus, que se vendem, nisto há sempre pessoas que se vendem, para fazerem os livros, tinham que fazer frases em que houvesse a maior parte das palavras com esta modificação ortográfica. E então há frases que são tão estúpidas, só para terem ação, ou ato, ou assim palavras sem que se tira o P ou o C. E realmente, se os manuais eram maus, agora com a obrigatoriedade de ter este acordo, quer dizer, é mesmo para mentecaptos e pobres das crianças que estão a ser vítimas de tudo isto. E o que eu queria dizer também é que realmente o Nuno Pacheco fez aqui um aspecto muito importante, é que também, infelizmente, na nota explicativa, eles dizem, coitadinhas das crianças de 6 e 7 anos, nós, coitados, eu tenho 60, massacrámos tanta cabeça por causa dos P's e dos C's. Aliás, os meus alunos, os erros ortográficos dos meus alunos nunca por nunca se tiveram aí. Aliás, eu tenho códigos, tenho exemplos onde é que são os erros ortográficos deles. E o que é certo é que na nota explicativa também diz que se foram tirados a pensar que as crianças gastavam tanto a sua memória, a saber onde é que eram os P's e os C's. Isto é lamentável. Isto não é lamentável. Quando há um António Emiliano, há um João Pérez, há tantos outros a falar e tantos outros linguistas de competência e de referência que venham estes senhores dizer coisas destas que realmente são para mentecaptos. Olha, e depois é assim, pronto. Obrigado. Não vou terminar com muito bem, mas agradeço, portanto, a vossa presença, os vossos contributos e, como já informei, portanto, há o fórum na página do Parlamento. Eu deixo aqui o depoimento do tradutor Francisco Valada. Está bem, fica aqui nos nossos dossiês. Muito obrigado. Obrigada também.